Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental. E o tema de estudo de hoje é movimentos migratórios no Brasil e a diversidade étnico-social. Ou seja, de que maneira é que essa mudança de um lugar para outro foi fazendo essas misturas que a gente já conhece lá do tempo mesmo, onde houve a miscigenação do negro, do branco e do índio, mas que isso continua acontecendo no Brasil inteiro, dependendo da atividade econômica que faz com que ocorra um fluxo migratório e ali haja os encontros, né, diversos e forme uma identidade cultural que ainda está num processo no Brasil. E aí, cada lugar que essas pessoas vão passando, vão deixando suas características para não esquecer de sua identidade cultural, de sua origem. E a gente vai ver isso na aula, que você vai entender isso, inclusive aqui na Amazônia, como é que é isso. Vamos lá então? Migração é o processo de deslocamento de pessoas de um país para outro, ou do local onde residem para outro dentro do mesmo país. Os motivos que levam ao acontecimento desse fenômeno são de diversas naturezas, pode ser religiosa, psicológica, social, econômica, política e ambiental, por exemplo, e até os fenômenos naturais em muitos lugares do mundo, né? As tragédias de ordem natural fazem também, né, estão dentro dessa questão ambiental, faz com que as pessoas sejam repelidas. No Brasil, o principal fator que impulsionou as migrações, ao contrário de outros lugares que são guerras, tragédias, no nosso caso é o fator econômico. Guarda bem isso, que desde o século XVI até os dias atuais, o fator econômico é o que faz essa mobilidade, esse fluxo migratório da população brasileira. Em diversos momentos da história do país, determinadas atividades econômicas expandiram, atraindo um fluxo de pessoas à procura de quê? De emprego ou da melhoria de seu nível de vida. Muito bem. Revisitando o histórico dos fluxos migratórios, é possível compreender que eles se esgotam com o tempo. Que tempo é esse? Quando aquela atividade econômica, sendo ciclo ou não, quando ela deixa de ter importância no lugar onde houve esse fluxo migratório. Então, muitos permanecem e outros vão embora porque não interessa mais ficar naquele lugar onde houve essa migração. Então, a marcha para o oeste do país, nos anos 70, era formada sobretudo por sulistas, em busca de fronteira agrícola e a fim de colonizar estados como Rondônia, mas perdeu força gradualmente. Então, esse termo sulista, ele, inclusive no Acre, foi um tanto pejorativo em décadas passadas, porque muitos moradores de ciclo passado, como o da borracha, viam eles com maus olhos. Então havia até uma discriminação. Os sulistas, é porque são sulistas que destroem, são os sulistas que fazem desmatamento, são eles que, enfim, existia então esse tipo de discriminação que a gente, nas literaturas, se percebe muito bem esse termo sulista de maneira pejorativa. E com a concentração de terras e a organização de pastagens, estados como Mato Grosso, que também foi uma onda de imigração para esse estado, deixaram de representar boas oportunidades depois dos anos 80, ou seja, depois que saturou a localidade com a ocupação das áreas e que, portanto, diminuiu a possibilidade de outras pessoas que fossem para a região do Mato Grosso pudessem ter terra também, então diminuiu o interesse ou ficou mais difícil esse fluxo migratório de maneira mais intensa, segundo José Marcos Cunha, demógrafo da Universidade Estadual de Campinas. E aí, um exemplo clássico que está aí nessa figura, diz assim: marca do Sudeste, estabelecimento comercial em Rondônia, mostra quem participou da colonização do estado. Aí diz Bar Paulista. Então está tentando manter uma raiz. Veio daquela região de São Paulo. Então, portanto, aí está identificando. Agora, nós temos realidade parecida no estado do Acre também, ou qualquer outro estado da Federação Brasileira? Sim, você vai encontrar aqui no estado do Acre, churrascaria mineira, ali em Epitaçolândia tem uma casa noturna do goiano. Então, cada
cada representante que faz esse movimento migratório, ele vai deixando as suas marcas, e a melhor marca é essa de quando estabelece um comércio, coloca o nome. Comércio paranaense, comércio catarinense e daí por diante. Só para ilustrar que aonde esse fluxo vai acontecendo, esse movimento, vão deixando as marcas e por isso tem tudo a ver com o próprio título que diz a diversidade étnico-social. Muito bem, quanto à economia regional do Brasil, que explica essas constantes migrações, temos o seguinte: o isolamento e a autonomia eram características dos arquipélagos econômicos brasileiros, como a economia açucareira e algodoeira do Nordeste, a extração da madeira e a produção do mate e do charque no Sul, a extração de borracha no Norte, e o ouro e o café no Sudeste. Então ele está mostrando ilhas econômicas que estavam relacionadas com essas atividades econômicas. E, portanto, até aí não havia essa constante migração em todo o território nacional, mas em áreas específicas. Não era pulverizado como se conhece hoje. Diferente de arquipélagos, se sobressaiu em cada um de nossos períodos da cultura e da economia, promovendo ciclos econômicos como a fase da cana-de-açúcar no Nordeste, a do ouro em Minas Gerais, da borracha na Amazônia e do café em São Paulo. Cada um desses produtos, ao mesmo tempo em que produziam a grandeza, o crescimento das cidades, o crescimento da população dessas áreas, gerou também a estagnação da maioria das regiões onde eram produzidos. Para o autor, a exceção foi o café, que continua a ser importante na maioria das regiões em que foi cultivado. Por quê? Ao contrário de outras atividades econômicas, como é o caso do minério, que foi um ciclo importante, aquelas áreas eram as áreas específicas para isso. Quando você fala de agricultura, e aí o caso específico do café, em todo o território nacional foi possível cultivar o café e, portanto, ele não causou um grande problema quando esse ciclo começou a entrar em decadência. Mesmo em decadência, ele ainda faz parte da agricultura brasileira. Então você tem aí uma cultura que teve um papel mais importante para o Brasil. E a partir do século XX, principalmente meados do século XX, os fluxos migratórios interregionais intensificaram-se no Brasil. Os processos de industrialização, olha o detalhe, e urbanização transformaram o modelo econômico do país. Então, nesse momento, quebra, faz uma ruptura com esse modelo anterior que nós vimos, que eram as ilhas econômicas, os arquipélagos econômicos falados. Então, os processos de industrialização e urbanização transformaram o modelo econômico do país, afastando-se do modelo agroexportador, de apenas exportar um produto, né, que era priorizado principalmente no período colonial brasileiro. Então, a partir dos anos 50, o Brasil vivenciou um fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste, uma vez que a segunda vivia o período da industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra, e isso ocasionou êxodo rural e grande concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos, conforme mostra as setas no mapa. Então, para onde se direciona do Nordeste, do Norte e do Sul, tudo em direção da região Sudeste. Na década de 70, houve um grande fluxo de deslocamento do sul do país para a Amazônia, conforme as setas estão identificando, e para todos os lugares da região Norte e para o Centro-Oeste, principalmente para a questão agrícola, para o setor agropecuário. Isso se deu devido à política adotada pelo governo militar, que financiou grandes propriedades rurais, os grandes latifúndios, estimulando o uso intensivo de máquinas e produtos químicos para atender a demanda do mercado nacional e das exportações. Atualmente, a principal característica observada nos movimentos migratórios internos é a desconcentração populacional, ou seja, pessoas que começam a voltar para casa e os grandes centros urbanos que começam a abrir caminho para as pequenas e médias cidades, que isso acontece tanto em São Paulo como Minas, Rio de Janeiro. Esses grandes centros urbanos começam a dar
vez para outras áreas urbanas no seu próprio estado. Isso é um processo que começa a acontecer agora. Tanto desconcentração populacional, como também desconcentração industrial, que até então era concentrado apenas nessa região sudeste. E aí temos um exemplo que foi publicado inclusive no G1, as correntes migratórias principais. Aí esse de vermelho mostra que está ocorrendo nos últimos anos um retorno das pessoas para a sua terra natal. Então, no primeiro mapa nós vemos que a princípio o azul tinha os nordestinos que vinham para a região sudeste e hoje estão tendo um refluxo, um retorno, quer dizer, uma migração inversa, o retorno para casa, saindo do sudeste em direção ao nordeste. No segundo mapa, aí de novo, toda aquela população que saiu em direção da região amazônica, como vimos no mapa anterior, esse daqui, a gente vê essas setas saindo do sul em direção à Amazônia, e já nesse outro vê o retorno deles para casa, ou seja, parece que já se consolidaram, muitos deles ficaram bem de vida e muitos estão voltando para casa. E no terceiro mapa mostrando também muitos que vinham para a região de São Paulo, por exemplo, saíam de Minas, hoje fazem o seu retorno também. E aí o que muda com isso? O que nós vimos anteriormente, geralmente vai deixando as marcas culturais, né? De todos os povos que se encontram em uma determinada região por um interesse econômico, vai deixando marcas. Aí nós temos na imagem Sabores do Norte. No Sudeste, uma das marcas do nordestino é a Casa do Norte, que vende carne seca. E aí a gente não precisa nem dizer que nós também temos essa marca cultural ali da região Nordeste, quem não gosta de um charque, de uma carne seca. Então são marcas que são deixadas por aqueles que chegarem a ocupar o lugar. Então isso é muito importante. E geralmente o comércio é uma marca disso, que se perpetua de geração para geração e deixa essa marca cultural. E aí temos uma outra ilustração aí, Sabores do Sul na Bahia. A venda de erva mate revela a presença de imigrantes sulistas. Então aí mostra Sabores da Bahia. E aí nós temos um outro exemplo, que os gaúchos são famosos por reterritorializar, ou seja, aonde eles estão, eles conseguem deixar uma marca importante. Em todo lugar, você toma um chimarrão, começa a adotar inclusive a cultura do costelão assado. Então são coisas que eles fazem questão de manter a sua cultura. Então isso é reteritorização. E aí, vamos ao nosso exercitando? De acordo com o IBGE, o Nordeste foi a região com o maior retorno de imigrantes do Brasil na primeira década do século XXI. As principais causas para essa tendência são, letra A diminuição do poder atrativo da região Sudeste e a recente recuperação econômica da região nordestina. Letra B, a diminuição do potencial atrativo da região Sudeste e a política de governo atual que incentiva o regresso dos nordestinos para a sua região, objetivando diminuir a violência nas grandes cidades da região Sudeste. Letra C, a recuperação econômica da região Nordeste e a crise econômica que o restante do país vive atualmente, que faz com que a região nordestina seja a região mais atrativa do país atualmente. E letra D, a política do governo atual, que incentiva o regresso dos nordestinos para a sua região, objetivando diminuir a violência nas grandes cidades da região Sudeste. E aí, fez a sua escolha? Se você disse que a alternativa correta é a letra A, tá certo, é letra A. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima.